convidá-los a se colocarem de pé, por favor. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Eu quero convidar você a orar, irmãos. Um culto, ele tem oração, tem louvor, tem adoração, tem palavra. E você não pode, durante o culto, ficar conversando e nem olhando para os lados. O mínimo que você deve fazer é orar. Porque você precisa orar. Porque orar é uma necessidade que nós temos. Não é uma opção, irmãos. É necessidade. E eu quero que você entenda isso. Nós vamos orar ao Senhor agora. Eu quero que você ore mesmo. Não fique calado, não fique olhando para os lados, não fique pensando nos problemas lá de fora. Eu quero que você ore. Porque nós precisamos orar ao Senhor, para que Ele possa vir sobre nós com a sua glória, com a sua graça, com a sua misericórdia, a cada dia, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o Teu nome para sempre, engrandecido seja o Senhor. Estamos aqui, ó Deus, diante do Todo-Poderoso de Israel. Estamos diante de um Deus vivo, de um Deus que transforma, que liberta, de um Deus que cura os enfermos, de um Deus que transforma o coração do homem e faz dele uma nova criatura. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, para louvá-lo e engrandecê-lo. E eu venho a Ti, Pai, para pedir misericórdia pelas nossas vidas, porque nós somos falhos e pecadores, nós somos carentes da Tua misericórdia, Deus, e nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha sobre esse lugar, Senhor. Ó Deus, Tu conheces a necessidade que o Teu povo tem, e a maior necessidade que nós temos é da Tua presença, é da Tua glória. Ó Deus, é da direção do Senhor, é da manifestação do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, a Tua presença. Ó Pai, tome em Tuas mãos aqueles que vão louvar, aqueles que vão pregar, aqueles que vão falar do Teu amor. Deus, que o Senhor possa se manifestar em cada coração, que o Senhor possa falar em cada vida. Nós colocamos tudo diante de Ti e Te agradecemos de coração, em o nome de Jesus. Amém, amém. Grupo de louvor, se aproxime. Eu quero pedir que você abrace 5 pessoas que não vieram com você e diga para essa pessoa: que bom que você está aqui. Fale para ela: que bom que você veio. Como é bom ver você aqui. Fala para ela agora. Por favor, sai do seu lugar. Tira aí o pé desse lugar aí e abrace o teu irmão. Abrace o teu irmão. Abrace o teu irmão, querido. Nós estamos aqui para nos alegrar no Senhor, nos alegrar com os nossos irmãos. Aleluia! Vamos louvar, irmãos. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos oferecer o louvor de todo o coração para o Senhor. Quem sabe o louvor, louva. Quem não sabe, aprende hoje. Mas o importante é você louvá-lo e bendizê-lo nessa oportunidade. Em nome de Jesus. Cumprimentamos a todos os papás do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas nos olhos
molham o teu rosto, e é tanto sofrimento. Erga tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o seu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola. Teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada, e jamais te deixará. Erga sua voz e clame ao Senhor, que Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Pra que temer se Cristo está contigo? Se Ele é teu amigo, pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que presença maravilhosa do Senhor. Para que temer? O Senhor está contigo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, obrigado por a tua presença neste lugar. Aleluia. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi, aleluia, como a águia solitária. E a sorte de novo sorriu pra mim, aleluia. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas. Nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu.
18:18 diz que nada se compara àquilo que Deus tem para nós. As aflições, as dificuldades, mas nada se compara a um céu de glória, meu irmão. Nada se compara a compartilhar nas bodas do Cordeiro. Nada se compara, aleluia, ser recebido na glória pelo nosso Deus. Aleluia. Nós vamos cantar uns louvores agora, bem antigo, que vai fazer você recordar algo na sua vida. Aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor, aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia, da glória a Deus. Quanto mais glória você manda, mais glória desce. Aleluia. Tu és maravilhoso, aleluia. Me lembro com saudade às vezes, meu coração chora. Vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho para o altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada. Vejo em seus olhos um olhar sofredor, porque se lembra com saudade da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava, e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Ovelhas juntas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pois logo em seus ombros ao rede voltou.
vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros já no campo terminaram seu labor. Toda a terra está suspensa, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, aleluia. A presença do Senhor neste lugar, meu amado. Aleluia. Exalte a Ele. Ele vai fazer você andar sobre as águas. As aflições, as dificuldades, nada vai impedir de você encontrar com o Senhor. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só consegui enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Quando as ondas quiserem me afundar, aflições e no mar de angústia está, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Sobre as águas vou andar, seu olhar encontrar. Se porventura afundar, o braço forte do meu Senhor me levantará. Aleluia. Quando o mar agitado estiver e fantasmas eu só consegui enxergar, na minha direção o Salvador virá e sobre as águas me fará caminhar.
Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pode se assentar, meu amado. Quero chamar as crianças com a idade até 12 anos. Quero convidar o pastor Pavese, o pastor Reinaldo para estar ali. Quem vai falar o versículo hoje? Aleluia, que maravilha. Vamos lá? A paz, Senhor, igreja. Salmo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz que ilumina meu caminho. Amém. Vamos aplaudir, irmãos. Aleluia. A paz, Senhor, igreja. Salmos 29:1. Atribuam ao Senhor os seres celestiais. Atribuam ao Senhor a glória e a força. Atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece e adorem ao Senhor no esplendor do seu santuário. Amém. A paz do Senhor, igreja. Não retribuam o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, não deixar com Deus, mas deixem com Deus que Ele irá. Pois está escrito: minha vingança eu retribuirei. Diz o Senhor, ao contrário, se o inimigo tiver fome dele comer, se tiver sede dele de beber, façam isso. Vocês amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem-se vencer pelo mal, mas vençam o bem. Vençam o mal com o bem. Romanos 12:17-21. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. E tudo o que perdistes na oração, crendo, o recebereis. Mateus 21:22. Aleluia. Amém. Eu quero fazer um pedido, um desafio a vocês. Todos vocês que vêm aqui ler o texto na Bíblia, eu gostaria que vocês escrevessem esse versículo em casa, um versículo, 5 vezes, e memorizasse, e viesse, e não precisasse usar a Bíblia. Eu quero desafiar vocês a isso. Amém? Por quê? Porque vocês vão guardar isso na mente. Toda vez que vocês vêm ler, vocês leem. Depois, muitas vezes, esquece. Mas quando você escreve 5 vezes, medita, repete, memoriza, vai ficar para a vida toda. Então, quero desafiar vocês a isso. Ainda que seja aquele versículo mais pequenininho, objetivo, mas memoriza. Começa assim. Amém? Porque vai ser muito bom para vocês. Outra coisa, todas as vezes que for orar, não comece a oração pedindo. Não foi a forma que Jesus nos ensinou. Silêncio, crianças. Ele ensinou como? Glorificando a Deus, dando graças a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então comece a oração glorificando a Deus, adorando a Deus. Amém?
Só depois que vocês vão pedir, porque senão a gente fica aqui só pedindo a Deus, como se Deus fosse um garçom. Deus não é garçom, Deus é Deus. Então nós temos que adorar a Deus, glorificar a Deus, bendizer o Senhor. Amém, crianças? Aprendam isso. Quem vai orar? Quem vai orar? Vamos lá? Tem um aqui empurrando o outro. É uma benção. Você, Duda, vem orar. Já é missionário do sertão. Aleluia. A paz, Senhor, igreja. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por termos acordado por esse dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, pela comida que nunca venha faltar em nossa mesa, Pai. Agradecemos, Senhor, pelas tias que estão aqui hoje, Pai, dando o seu melhor para nos ensinar mais a Tua palavra, Pai. Te agradecemos pelas todas as crianças que estão aqui, que podemos aprender mais de Ti cada vez mais, Pai. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ô, glória! Tem criança que já trouxe até oferta, ó. Pode botar aqui, meu amor, ó. Aqui, minha linda, pode botar oferta. Isso, ó, criança vem com oferta. 220, é lá, ó. Amém. Podem partir. Vão com Deus. Amém? Só voltem depois da bênção apostólica. Aleluia. Irmãos, eles são uma bênção. Quando eles chegam no finalzinho da mensagem, eles incendeiam o auditório. Quando eles liberam antes lá e atrás um pouquinho a mensagem aqui. Eu quero agora compartilhar com vocês um texto da Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero que você abra, por favor, no capítulo 8. Normalmente nós vemos os irmãos lerem no capítulo 9, né? Deus ama quem dá com alegria, cada um contribua com alegria no coração, não com tristeza. Mas eu gostaria que vocês abrissem no capítulo 8 também. É um texto muito rico, muito interessante. Pastor, por que vocês sempre leem um texto antes do momento da oferta? Para que ninguém faça sem consciência do que está fazendo. Para que ninguém seja manipulado. Se eu ler e fazer uma breve reflexão e você não concordar, você não deve ofertar, porque você discordou daquilo que eu disse e você acha que eu estou errado ou que eu estou agindo de uma forma, imprudente. Porque em muitos lugares as pessoas são exploradas, literalmente, irmãos. As pessoas dizem, olha, se você der tanto, você vai ganhar isso. Se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Olha, aqui tem um óleo de Israel, e esse óleo de Israel, você vai comprar o vidrinho por R$20. Irmãos, nada disso funciona. O que funciona é você viver uma vida de fidelidade a Deus. É isso que faz a diferença. Não importa o valor que você oferta, que você dizima, é você e o Senhor, e isso que é importante, você ter sinceridade no coração. Vamos ao texto. Segundo Coríntios 8, segunda carta de Paulo aos Coríntios. A gente fala segundo, mas é na verdade segunda de Paulo. Tanto é carta como epístola, a mesma coisa. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Guarde essa palavra, generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos que aceitássemos a graça e a comunicação desse serviço, e que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós,
pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Se você tem a Bíblia aqui, tem uma epígrafe aqui em letras que são mais escuras aqui, negrito, você vai ver que está dizendo as coletas para os crentes de Jerusalém. Paulo está escrevendo uma carta ao povo da igreja de Corinto, falando de muitas coisas boas que eles vivenciavam, falando de muitas coisas lindas que os crentes da Macedônia manifestavam. Mas ele fala aqui de uma maneira tremenda, dizendo que ele foi surpreendido porque, e isso aqui tem que ser falado, olha, e porque segundo o seu poder e ainda acima do seu poder deram voluntariamente. Quer dizer, pessoas que tinham uma capacidade de contribuição foram além do que poderiam ir. E você viu que eu frisei antes aqui uma palavra chamada generosidade. Irmãos, os que têm mais dificuldade de contribuir são os que mais têm recursos. Pode ter certeza disso. O que mantém o avanço da igreja não são os grandes empresários, não são os profissionais liberais, os empreendedores com muitos recursos. Se a igreja dependesse dessas pessoas, ela certamente viveria em grandes dificuldades. Quem mantém o trabalho da igreja são os assalariados, são aqueles que fazem os trabalhos mais simples e têm os salários mais reduzidos, mas são os mais fiéis. Quando aquela pessoa é abastada, é muito próspera e é generosa, é algo tremendo, é algo admirável, porque existe na casa de Deus muita gente assim. Graças a Deus, porque nessa igreja tem gente muito próspera, pessoas com poder aquisitivo bem elevado e que não são apegados ao dinheiro, são generosos. Mas eu quero dizer para vocês como é difícil para o ser humano ser como esses cristãos eram. Eles ofertavam além das possibilidades. Quem oferta além das possibilidades, irmãos? Alguém que é extremamente espiritual e faz isso movido por fé. Porque como que eu vou ofertar além do que eu posso? Só crendo que Deus é o Deus da provisão e não vai deixar faltar recursos para que eu cumpra com os meus compromissos. Só alguém que é movido por fé. Só alguém que crê de todo o coração. E então esse que crê, ele vive experiências incríveis também. Porque a fé atrai milagre. E a incredulidade impede o milagre. Então, irmão, Deus está dizendo aqui através de Paulo, vocês me surpreenderam, porque vocês foram além, vocês fizeram muito mais do que eu poderia imaginar. Continue assim. Vocês fizeram algo maravilhoso. E a gente acha que falar em dinheiro na igreja é algo carnal, é algo fora. Está aqui, na Bíblia, o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então, por que eu não posso falar? Seguindo o exemplo desse homem de Deus. Você vai poder ofertar agora e dizimar. E você vai ter a liberdade de fazer isso, sem que nada venha pressionar você. Aqui nós não vendemos bênção, e aqui nós não condenamos aqueles que são infiéis. Porque a maior condenação vem da tua própria consciência. O infiel, ele vive perturbado. Quando ele não faz o que deveria fazer, ele não está bem. Não precisa de ninguém condenar você e apontar o dedo para você.
mas aquele que vive por fé, como o povo da Macedônia, como o povo de Corinto, vive milagres na sua vida. Quem quer viver milagres na sua vida material e profissional? Experimente isso, meu irmão. Viva milagres, em nome de Jesus. Nas coisas que podes fazer, Renata, prepara um louvor ao Senhor. aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada. Glória a Deus. Pode vir com alegria trazendo a sua oferta, o dízimo do Senhor. Glória a Deus. O segundo culto será dirigido pelo Círculo de Oração. E a nossa irmã Priscila Cedro vai ministrar. E nós temos certeza que também vai ser uma bênção. Vamos louvar o Senhor e depois ouviremos a palavra. O presbítero Daniel Gomes já está aqui e é uma alegria recebê-lo entre nós. Deus abençoe. Aleluia. Queria cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Pastor falando sobre fé, nós vamos adorar este louvor que fala sobre o poder da fé. Essa semana, querida, eu tive uma notícia muito boa para mim. E eu sei que foi gerada na fé também. Essa semana eu tive o resultado de uma biópsia, porque os irmãos sabem que eu fiz uma cirurgia. E o médico me chamou e falou: Renato, você é muito apegada a Deus mesmo. Os médicos não crêem naquilo que nós cremos, né? E ele falou assim: olha, realmente a sua biópsia deu um câncer maligno, mas eu tirei tudo e você não vai precisar de fazer mais nada. Irmãos, eu estou muito feliz com meu Deus. Isso é a fé que nós temos do nosso Senhor. Então você que entrou aqui hoje, às vezes achando que vai sair do jeito que entrou, não vai sair, porque hoje o Senhor tem algo para a tua vida. Aleluia. Então você vai adorar conosco neste momento, amém? Mostra-me tuas vestes, permita-me tocar, só assim sararei. Se eu ouvir rumores, teu nome eu clamarei. Filho de Davi, tenha
ao Senhor, meu irmão. A tua fé faz acontecer coisas tremendas na sua vida. Vocês veem que eu pego o microfone, daqui a pouco eu estou quase cantando o microfone. Eu me empolgo, meu irmão. Só que eu não canto nada, aí eu tiro o microfone, né, para não estragar o louvor, aleluia. Mas é muita glória, aleluia. Estou sentindo a glória de Deus aqui desde o período da oração, irmão. O louvor também fluiu no nosso meio, a unção de Deus. E Deus tem algo para o teu coração, através da palavra de Deus. Daniel vai ministrar a palavra. Fique na liberdade, meu amado, que Deus te use poderosamente mais uma vez. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Que bom que você veio nesta tarde para cultuar ao Senhor, para ouvir a palavra de Deus. Quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Jó. Aleluia. Glória a Deus. Livro de Jó. Capítulo 9. Versículos 16 e 17. O contexto do livro de Jó, eu penso que todos conhecem, né? É a história de um homem que viveu uma grande crise na sua vida, que viveu perdas inimagináveis, que estava realmente vivendo um momento muito atribulado, e no meio de tudo aquilo que ele estava passando, muitos acham que ele passou por isso tudo quieto, mas ele não ficou quieto, ele deu a sua resmungadinha também, que ele chama de queixa. Eu traduzo como um leve desabafo aí em relação à sua situação, e tem algo que eu quero meditar nesta noite contigo, acerca da experiência, né, do que este homem passou e o que isso tem a ver conosco também nas nossas crises, na nossa vida cristã. E diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 16, do capítulo 9 do livro de Jó: ainda que chamasse, e Jó está dizendo a respeito de Deus, hein? Ainda que chamasse e ele me respondesse, nem por isso creria que desse ouvidos à minha voz. Vejo que Jó está falando a respeito de Deus. Ele me quebranta como uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Feche teus olhos, curva a tua cabeça. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Deus, nós te louvamos e bendizemos ao teu santo nome, porque o Senhor é bom e é misericordioso. E o Senhor nos trouxe a este lugar porque deseja falar conosco, deseja nos mostrar a tua vontade, nos consolar, nos exortar, nos instruir na tua justiça, e nós te louvamos por isso, porque o Senhor é um Deus que fala.
Abre os nossos ouvidos, Senhor. Permita-nos ouvir nesta noite a Tua voz e sermos tratados pelo Senhor. Repreende tudo que possa nos atrapalhar, nos impedir, tentar nos impedir de ouvir a Tua voz. Fica conosco, nós clamamos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fica à vontade, meu irmão, minha irmã. Você está ouvindo aqui então o desabafo, irmãos, de Jó. Olha, saiba que Jó não pecou. Veja, eu não estou dizendo que ele pecou. Jó não pecou. Ele se queixou. O testemunho de Deus é este, que ele não pecou. Se Deus está dizendo que ele não pecou, eu não vou falar que ele pecou. Embora, se você ler, se você observar as fases onde Jó fala das coisas que ele expressa nessa narrativa, no meu entender, ele flertou com a murmuração. Não sei qual é o limite, não, mas Deus falou que ele não pecou, ok? Eu vou acreditar, ele não pecou. Mas ele fala coisas pesadas. Tem hora que ele fala, eu preferia ser um aborto. Tem hora que ele fala, a tempestade, Deus está me esmagando com uma tempestade. E ainda que eu falasse com ele, eu duvido que ele ia me responder. Na situação que eu estou, por tudo que ele está me fazendo passar, ele não ia me ouvir. Ele não vai me responder, porque ele me esmaga com uma tempestade. Fala, quando eu parar, fala. Com uma... Isso, está escrito, né? Foi isso que nós lemos aqui. Irmãos, se há algo que a gente precisa aprender e buscar na nossa vida cristã, é ouvir a voz de Deus. O problema nosso, irmãos, é que nós somos muito ligados, né? Em especial quando nós estamos vivendo as nossas crises, quando nós temos as nossas perdas, quando enfrentamos as más notícias, quando as coisas estão ruins para nós. Muitos dos nossos líderes, das pessoas que nos aconselham, elas chegam para nós e dizem, você tem que orar, buscar a Deus, está sofrendo, vamos orar, e tome culto de oração, e círculo de oração, e tome vigília, e joelho ralado no chão o tempo todo, meu irmão, e isso é fundamental, está certo, irmãos. O próprio Deus fala, clama a mim e responder-te-ei. Ele pede isso, Ele quer isso, mas tem um aspecto para mim tão importante quanto falar com Deus, é buscar ouvir a sua voz. E talvez a gente bota o nosso foco todo em falar, mas, meu irmão, como é importante ouvir a voz de Deus. Você ouve a voz de Deus, irmãos? Está vendo? Isso é algo que muitas vezes mexe conosco. E aqui, quando você olha então para a experiência de Jó, é algo que chama muito a atenção. Tem muita gente falando com Jó. Jó está ouvindo muitas vozes. Ele está lá de boa, né, antes de tudo acontecer, e começam a chegar os mensageiros do caos, das más notícias. Jó, você perdeu todos os seus empregados, e seus camelos também, e suas coisas também. Logo chega outro e fala, Jó, suas terras foram tomaram tudo seu. Você está perdendo seu patrimônio todo. Daí a pouco vem notícias mais duras ainda. Jó, todos os seus filhos estavam reunidos. Veio um vento aí do Oriente, sei lá de onde, derrubou a casa, morreram todos. Meu irmão, Jó está ouvindo muita gente falar. E é só pancada. E aí vem seus amigos, muito amigos, e vem falando para Jó, Jó, você está devendo. Está devendo. Fala, confessa. Você está devendo, você fez alguma coisa de errado, você errou, você pecou, você está em pecado. Fala. E daí a pouco vem a sua mulher, sua esposa, aquela bênção. Homem, amaldiçoa esse Deus e morre, trem. Jó está ouvindo muita coisa. Tem muita coisa no ouvido dele. Mas tudo o que ele queria e precisava ouvir, a voz que ele mais desejava na vida dele, ele não ouvia, porque até então Deus ainda não tinha falado com ele, e era tudo o que ele precisava
para ter a palavra de consolo, para ter a palavra de ânimo, para ele conseguir sobreviver no meio daquela tempestade que ele atribuía ao próprio Deus, que se sentia esmagado. Irmãos, provavelmente você sabe muito bem a falta que faz ouvir Deus falar. Como nós gostaríamos de, em alguns momentos da nossa vida, no meio das dúvidas, no meio das dificuldades, das incertezas, das decisões, como nós gostaríamos de ouvir nítida e claramente a voz de Deus falando conosco. Isso nos traria um alívio, uma paz. Irmãos, por que será que muitas vezes nós pensamos como Jó no meio da dificuldade? Deus não fala comigo, Deus não vai falar comigo, Deus não está ligando muito para mim, me parece que Deus não está se importando muito com a minha situação. Esta é a tristeza e muitas vezes a angústia que nós passamos nas nossas vidas, quando nós não estamos conseguindo ouvir a voz de Deus. Será que Deus anda silencioso? Ou somos nós que andamos surdos? Será que Ele não está falando mesmo? Ou será que eu não estou conseguindo ouvir a voz de Deus? Irmãos, isso é fundamental para a nossa vida espiritual, para nós nos mantermos firmes na fé, para nós termos a nossa experiência com Deus. A questão, meu irmão, e sabe o bom de nós servirmos? Sabe qual é a boa coisa de você servir a um Deus vivo, meu irmão? É que Ele fala. Vou mandar real para você, o ídolo não fala. E Deus, Ele mesmo chegava para o povo de Israel e falava assim: eu não acredito em vocês, que você me faz uma fogueira, cozinha a sua comida, sobra um pedaço de lenha, de madeira, você pega um canivete, faz um ídolo e diz que aquele é o seu Deus. Eu não aguento isso, porque aquele troço tem boca e não fala, tem ouvido e não ouve, aquilo não é vivo. E Deus fica bronqueado com isso e fala com Israel: meu irmão, o bom de servir um Deus vivo é que Ele fala, e nós temos que crer que Ele fala. O problema, ou a situação é a seguinte, irmãos: tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, irmãos, Deus tem várias formas de falar conosco. Deus fala conosco, meu irmão, no versículo que a criança leu aqui, que é a palavra de Deus. Deus fala conosco na experiência que nós vivemos ao tratar com outras pessoas, com outras situações, nas nossas crises, nas nossas dificuldades. Deus fala conosco de várias maneiras, meu irmão. A questão toda é em como é que nós estamos interpretando, ou se nós estamos verdadeiramente ouvindo Deus falar conosco. E muitas vezes, quando nós nos sentimos desamparados, nós não estamos ouvindo a voz de Deus, nos sentimos até abandonados. E saiba, meu irmão, não tem pecado nenhum, não tem erro nenhum nisso, porque Jó passou por isso. Você viu ele falando na palavra de Deus, você viu isso. Eu estou aqui, e aí eu sei que pelo que eu estou vivendo, ainda que eu perguntasse, ele não ia me responder, porque parece que eu estou abandonado. Na minha situação, meu irmão, é a realidade. Sabe por que Deus não atribui essas falas dele como pecado? Porque era verdade, e ele estava sendo simplesmente sincero diante de Deus. Não é aquela oração decoreba que você faz no piloto automático, você nem sabe o que você está fazendo. Agradece pela comida, sempre do mesmo jeito, ora sempre do mesmo jeito. Não é aquele troço decorado, sem vida, sem emoção, sem nada. É uma oração de um cara que fala onde está doendo e como ele se sente. Ainda que isso atribua a Deus uma acusação ou alguma coisa que Deus sabe que ele não fez. Mas na sinceridade dele, Deus não atribui a ele dolo, não atribui a ele o pecado. Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos pó. É óbvio que eu não vou abusar dessa confiança e eu não vou ficar falando bobagens aí, porque Deus vai levar em consideração, é claro que não, mas nós vamos falar, irmãos, aquilo que há no nosso coração. A oração que toca o coração de Deus,
é a oração das pessoas que dizem o que realmente elas estão sentindo. Tem hora, meu irmão, que você lê nos Salmos, o salmista fala: Senhor, por que o Senhor virou as costas para nós? Por que o Senhor nos abandonou? Quando Deus chama Gideão, tudo que Gideão faz é resmungar, é reclamar. Ah, Senhor, Deus chega para ele: ah, salve varão valoroso, o Senhor é contigo. Meu irmão, qualquer um de nós, na presença de Deus, que Deus chega falando para você, já pensou, Deus se apresentando para você? O que você faz? Você derretia, você enfiava a cara no chão, sabe o que Gideão faz? Ele estufa o peito e fala assim: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? E por que nós estamos aqui nessa situação, acuados pelo inimigo? Por que nós estamos nesse sofrimento? Por que o Senhor deixa isso tudo? Irmãos, essa pergunta é tão importante, leia lá depois o livro dos Juízes, é tão importante, mas tão importante, que Deus sequer se dá o trabalho de responder. Ele deixa no vácuo, ele não fala nada com Gideão, porque na verdade Gideão estava expressando o que realmente ele estava sentindo, embora a culpa fosse totalmente do povo de Israel, e não de Deus. O inimigo que estava oprimindo é o mesmo que Deus mandou expulsar, mas eles não obedeceram. E agora eles estavam colhendo daquilo que eles plantaram, e acusando o próprio Deus. Mas Deus respira bem fundo, Ele é infinito em misericórdia, e Ele: não, meu filho, vão lá, né, vai nessa tua força, e eu vou te ajudar. Meu irmão, mas aquela frase, esse pensamento, isso não é atribuído a nós como pecado, mas como a expressão de um coração sincero que diz a Deus a verdade que tem no seu coração. Você pode mascarar muitas coisas, você pode esconder as coisas do pastor Eduardo, você pode esconder as coisas do pastor André, você pode esconder as coisas do seu líder, você pode esconder, meu irmão, o seu sentimento de muita gente, mas Deus, que sonda e conhece o coração, sabe quem é você. E aí, quando você for orar da próxima vez, meu irmão, pense, imagine na figura de Deus olhando para você assim de braço cruzado e ouvindo sua oração. Sei. Ah, tá. É isso mesmo, meu filho? É isso mesmo que tem nesse seu coraçãozinho? Nós vamos falar a verdade quando mesmo? Quando é que você vai expor mesmo para mim quais são as suas dificuldades? Um dia, Deus sempre chama Israel para o concerto. Ele fala: vem cá, meu filho. Vamos conversar, vamos sentar aqui. Me apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Fala para mim o que tem aí para a gente chegar no entendimento. Irmãos, então, importante falar com Deus, muito importante. Ouvir o que Deus tem a nos falar é fundamental para nós também. É algo que realmente vai nos dar experiência, que Deus se importa conosco e Ele fala conosco, mas muitas coisas nos atrapalham a ouvir a voz de Deus. Um dia, é interessante esse negócio de ouvir a voz de Deus. Antes de eu pertencer ao ministério da Assembleia de Deus Nova Vida, eu estava na minha igreja lá, eu era bem jovem, eu estava na porta da igreja, assim, debaixo do umbral dela mesmo. E do lado da igreja tinha um boteco, tem ainda um boteco, um bar lá, com música, tocando lá, essas músicas de boteco que você conhece, e o pastor pregando. E eu era garoto, eu estava aqui assim na porta, né, e eu comecei a perceber um negócio interessante. Ficava balançando assim igual um doido, e aí eu percebi que se eu chegasse a minha cabeça 10 centímetros para trás, em cima da porta, eu chegava a minha cabeça para trás, eu ouvia a música do boteco e não conseguia ouvir a pregação do pastor. Se eu chegasse a minha cabeça para frente, por causa das paredes, da acústica, da reverberação das ondas sonoras, dos cosmos todos, eu chegava a minha cabeça para frente e eu não ouvia a música do bar, eu só ouvia a pregação do pastor, e eu fiquei boladão com isso. Eu fiquei balançando assim, igual um maluco. Chegava para trás, deixa eu te amar, faz de conta que... Aí chegava a cabeça para frente, ouvia a pregação. Aí eu fiquei pensando, e eu fiquei viajando nesse negócio, né? Eu falei assim, gente, 10 centímetros para frente, 10 centímetros para trás, faz muita diferença. Viver no limite é um negócio muito complicado. Por vezes, aí, olha só que interessante, irmãos, talvez você reclame que você não está ouvindo a Deus, quem sabe a sua cabeça está do lado de fora, está nos 10 centímetros para fora, muito barulho,
Tem muita gente falando bobagem, muita coisa te influenciando, tem muita coisa que está te atrapalhando. E, às vezes, eu via a boquinha do pastor mexendo, e ele pregando, mas eu não ouvia, eu só ouvia as coisas de fora, porque a minha cabeça estava pendendo mais para o lado de fora do que para o lado de dentro. Quando eu chegava para dentro, acabava as coisas do lado de fora. Eu só tinha ouvidos para as coisas de dentro. Às vezes a gente entende, acha que Deus não está falando. Deus não está falando, meu irmão. Deus pode estar falando sim, mas quem sabe esse seu cabeção está em outro lugar, está em outra atmosfera, está pensando em outras coisas. O seu ouvido não está pronto para ouvir. Por isso que a Bíblia vive dizendo assim: quem tem ouvidos, preste atenção. E aqui, irmão, tem algo que para mim é fantástico. No mesmo livro de Jó, abra sua Bíblia, no mesmo livro de Jó, vai lá no 40, por gentileza. Capítulo 40. Capítulo 40. Versículo 6. E aí vão lembrar lá do 9, né? Lá do 9, Jó está reclamando, não é isso? Está apresentando a sua queixa. Senhor, ainda que eu te perguntasse, o Senhor não me responderia, porque o Senhor me esmaga, me quebranta com a tua tempestade. Quando eu parar, você fala, tempestade. Deus está me quebrantando com a tua tempestade. Veja que bonito é a ironia divina. Versículo 6. Então vem Deus e responde. Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: cinge agora os teus lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Meu irmão, que coisa bacana. E Jó estava reclamando que Deus estava esmagando com a tempestade. Era a crise que ele estava vivendo, era a situação toda que ele estava passando. Meu Deus, essa tempestade está acabando comigo, está me esmagando, está me esfolando, está acabando comigo. E aí vem Deus e fala assim: agora Jó vai ouvir Deus falar. E falou Deus no meio da tempestade: as coisas que estão te esmagando, que estão te quebrantando, que estão te amassando, essas mesmas podem portar a voz de Deus para você. Talvez Deus queira falar contigo. Um dia Elias estava vivendo a sua crise, correu lá para o deserto, fugiu, e Deus foi falar com ele. Mas é interessante, porque Deus mostrou para Elias muitas coisas. Veio um vento forte arrancar pedra, e Deus não estava naquilo. Veio lá um terremoto, veio um barulhão, veio uma coisa, e Deus não estava naquilo. De repente veio uma brisa suave, com um sussurro, e Deus falou com Elias num sussurro, num cicio suave, como diz a palavra de Deus. Mas com Jó foi na tempestade. Meu irmão, Deus pode te falar na bonança, Deus pode te falar na tempestade. O que importa, meu irmão, é Deus falando conosco. E Ele fala para você: então, Jó, agora, no meio da tempestade, se você acha que era para te esmagar, não era. Era para que você pudesse ouvir a minha voz. Antes da tempestade, você tinha um aspecto, você tinha um conhecimento, você tinha uma ideia sobre mim. Depois da tempestade, depois da crise, depois dessa situação toda, você vai me ver diferente, você vai me ouvir diferente, você vai entender coisas que você não entendia antes. Talvez a tempestade veio, ou vem, ou está aí, ou vai vir, sei lá, para nos preparar para ouvir a voz de Deus. É por isso que no próximo versículo ele fala: agora cinge-te. Essa palavra cingir é vestir, se preparar, se capacitar, se aprumar. Meu filho, agora se prepara, porque eu vou falar com você. Eu vou te perguntar e você vai me responder. Agora nós vamos conversar. Meu irmão,
Talvez o que falta para nós ouvirmos melhor a voz de Deus é nos cingir de humildade, baixar a bola um pouquinho, fazer um pouco de silêncio de vez em quando, prestar mais atenção nas coisas que estão acontecendo contigo, nas pregações que você tem ouvido, nas leituras da palavra de Deus que você tem feito, nas coisas que as pessoas cristãs, servas de Deus, instrumentos de Deus estão te falando. Se prepara. Se você quer ouvir a voz de Deus, e eu penso que todos nós precisamos ouvir a voz de Deus, a gente precisa se preparar. Cinge-te, se apruma, presta atenção, porque eu vou falar contigo. Deus quer falar conosco. Ele é Pai, e Ele tem prazer em falar conosco. Não é um monólogo de uma oração que o cidadão faz e antes do amém ele já está dormindo, já está de cabeça para baixo. Não é um monólogo não tem diálogo, é só uma pessoa que fala. Aqui é uma conversa, Deus fala conosco. Muitas vezes e de muitas maneiras, tem muitas formas que nós precisamos parar e pensar, será que é Deus falando comigo? Se prepara para isso. Prepara o teu ouvido para entender. Talvez nós não estejamos gostando do que nós estamos ouvindo. Talvez Deus esteja te falando algo que é contrário ao seu próprio desejo. E aí a gente se finge de meio sonso, né? Meio surdo. E a gente não consegue acatar o que Deus tem falado. Mas Deus fala, irmãos. E nós precisamos aproveitar essas oportunidades onde nós sabemos que Deus pode estar usando para falar conosco. Quando nós estamos aqui para cultuar o Senhor, meu irmão, nós viemos aqui para cantar, para adorar ao Senhor. Culto é entrega, culto é dar alguma coisa. Não estou falando de oferta, mas estou falando de atenção, de uma declaração diante do Senhor, de um louvor. É um momento que nós nos reunimos juntos para cultuar ao Senhor, mas também, quando nós temos um momento da palavra de Deus, a ministração da palavra, nós entendemos que é palavra de Deus e a gente precisa entender que Ele fala conosco. Ele fala conosco. Talvez na sua situação você pense, ele nem que eu perguntasse, ele não vai falar comigo, ele não se interessa. Ele fala contigo. Um dia eu vivi essa experiência. Irmãos, eu sempre fui meio cético com algumas falas de pregadores que vive dizendo que ia pregar uma coisa e Deus mandou pregar outra. Eu sempre olhei isso meio desconfiado, né? Parecia coisa de pregador para valorizar a mensagem, como se precisasse disso, né? Irmãos, eu vim preparado para uma coisa, agora mudou tudo, Deus mandou pregar isso aqui. Eu sempre olhei isso meio desconfiado. Acho que a maioria é caô mesmo, mas enfim. Um dia, meu irmão, olha só, o pastor Eduardo me chamou para pregar, já tem alguns anos já, porque era lá na sede antiga, lá na Resplendor, naquele galpão abençoado lá. Aquela sauna gospel lá no telhadinho. E eu fui pregar no domingo, fiquei a tarde toda pensando, preparei uma palavra lá em Isaías, arrumei a minha mensagem. Não estava muito boa não, mas no final dá certo. É assim na maioria das vezes. No final dá certo. No final eu arrumo alguma coisa. E fui para a igreja, irmão, e entrei num sufoco doido, porque eu fiquei incomodado com aquilo. Não é isso, meu Deus do céu, eu não tenho mensagem, sumiu tudo da minha cabeça, o que eu vou fazer, e o louvor rolando, e eu no cantinho assim, pensando, cara, não tem mensagem, meu Deus do céu. Comecei a ficar aflito, comecei a ficar desesperado, o louvor rolando, daqui a pouco ele vai me chamar, eu não tenho o que falar. Se eu desmaiar, eles vão achar que eu estou com demônio, vai ser uma bagunça danada. Eles vão me carregar, não sei para onde, eu não posso, como que eu vou sair dessa, irmãos? E aí, eu fui para apelação total. Comecei a folhear a Bíblia igual um maluco, procurando um versículo para fazer uma mensagem com louvor rolando. Pensa num desespero.
e um sufoco, e comecei a folhear a Bíblia para lá e para cá, para lá e para cá, meu Deus me ajuda, para lá, para cá, para lá, para cá. Irmãos, e eu passei por um texto, folheando aleatoriamente, alucinadamente e desesperadamente, achei um texto, Deuteronômio, que dizia bem assim: Deus te abençoou e tudo mais, e Ele sabe que você tem andado por este grande deserto. Eu li esse versículo no caos, aquilo me fez parar, ele saltou daquele versículo, eu falei assim, é isso. Acabou o louvor de cantar, pastor Eduardo chamou, e com 2 segundos eu tinha uma mensagem. Não sei como. E eu vim todo trêmulo, li aquela mensagem e eu entendi o que era aquilo. Eu entendi. Alguém foi para a igreja naquele dia e eu sei que ela orou ao Senhor dizendo, eu estou passando por isso, eu estou nessa crise e o Senhor não está falando comigo e não está me vendo. Eu sabia disso, não me pergunte como, eu sabia disso. Então eu li esse versículo e falei assim, eu sei que Deus está falando para alguém, eu sei que você tem passado por isso e por aquilo tudo. Aí me empolguei, aí eu falei assim, Deus sabe que você está nesse deserto, e se Ele sabe, Ele vai entrar com providência, se Ele sabe, tudo está no controle dEle, se Ele sabe, no tempo certo as coisas vão voltar, se Ele sabe. Aí comecei a pular, aí para dar mais emoção, eu sabia, meu irmão, eu sabia de onde a pessoa tinha vindo. Eu não tive uma visão, mas eu não sei como eu sabia que ela veio andando da direção da praia para cá, e era uma mulher e vinha falando isso com Deus. Não sabia quem era, mas eu sabia que aquilo troço era muito doido. E aí terminou a pregação, terminou tudo. Quando desci do púlpito, veio uma mulher e falou assim, essa palavra foi para mim. Eu olhei para ela e falei assim, eu sabia! Eu dei um abraço nela, ela não gostou, não sei porquê. Dei um abraço nela e falei, eu sabia. Tinha que ser alguma coisa parecida. Se Deus usa um verme como eu para falar com uma pessoa, meu irmão, para falar com alguém, algo que era muito direto e era muito de Deus mesmo, não tinha outra explicação, meu irmão, o que Ele não faz para falar conosco. O que Ele não faz para dizer para você que você é importante, Ele sabe sim, mas no tempo certo Ele vai dar a resposta, Ele vai falar, Ele vai se manifestar, ou talvez Ele já esteja fazendo isso, mas nós não estamos preparados o suficiente para ouvir a voz dEle. Jó passava pela tempestade, as coisas estavam acontecendo na vida dele, mas no momento certo Deus veio no meio da tempestade e falou com ele, se prepara, Jó, porque agora eu vou falar contigo. E Jó ouve tudo aquilo, bota a mão na boca e diz, quem sou eu para contender com o Todo-Poderoso? Quem sou eu para resmungar das coisas que me aconteceram? Antes a minha experiência era de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu falei com o Senhor falou comigo, eu sei quem é o Senhor. Irmãos, essa é a experiência e a conclusão daqueles que ouvem a Deus e que sabem que ouviram a Deus. Essas pessoas não são fracas na fé. Não é qualquer coisa que tira uma pessoa dessa do caminho de Deus, porque se elas ouvem a voz de Deus, Jesus diz isso, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Tem muita gente falando por aí, e Deus fala, cuidado, hein? Jesus fala, cuidado, muitos delas são mercenários, mas as minhas conhecem a minha voz. Meu irmão, quem conhece a voz de Deus, não cai em qualquer engano, ela não se desvia à toa, alguma coisa ela sabe, ela tem essa convicção, eu sei que Ele vive, eu sei que Ele me ouve, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele me ama. Meu irmão, você precisa ouvir a voz de Deus. Quem sabe hoje Deus falou contigo, ministrou no teu coração. Quem sabe Deus te trouxe aqui exatamente para falar isso, que Ele quer ouvir sim a sua voz, mas Ele também está interessado que você o ouça, porque quando você ouvir a voz de Deus,
Você vai amá-lo mais do que você já amava. Você vai entender muito melhor os caminhos, os desígnios de Deus. As outras coisas vão ficar em segundo plano. Tem muita gente falando nessa sua cabeça. Tem muitas vozes por aí. Mas a voz de Deus é essa que vai trazer você a paz que você tanto busca e que você precisa na sua vida. Deus te abençoe e permita que você sempre tenha condições, entendimento e posição para ouvir a voz de Deus. E Deus diz que te ama e que quer cuidar de você. A palavra dele nos garante isso. Esta é a voz de Deus para as nossas vidas. Deus te abençoe. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero pedir o pessoal aí da cabine, prepara aquele louvor, situações, grupo Logos. Só a voz, não precisa colocar nada no telão. Feche os teus olhos, por favor. Essa palavra veio do céu, veio de Deus. Muitas pessoas aqui precisando ouvir essa palavra. Muitas pessoas aqui vivendo um tempo difícil. Vivendo um momento em que pensa que o Senhor não está vendo a sua situação, não está contemplando o seu sofrimento, a sua dor. Por muitas vezes nós nos sentimos assim. E ainda que pareça que Deus não está vendo, saiba que Deus está agindo. Deus age no silêncio. Inclusive a palavra de Deus diz que enquanto o justo dorme, Deus peleja por ele. Quando dorme. Mas ele peleja, na verdade, 24 horas. Então, quero que você creia que a tua vida está nas mãos de Deus. Que Deus, ele tem o maior interesse em ver você vencer, em ver você superar esse momento, em ver você conquistar a vitória. Mas esse processo até a vitória é um tempo de aprendizado, é um tempo de tratamento de Deus. Nós vivemos num tempo em que as pessoas querem as coisas de forma imediata. Tudo tem que ser muito rápido. E a pessoa me pergunta assim, para quando, pastor? Eu falo, para ontem. Está pronto aí, irmão? Nós somos imediatistas, nós queremos rápido, só que Deus não trabalha assim. Eu fico abismado como eu penso que Moisés tem 40 anos, acontece tudo aquilo ali no Egito, e tem tudo para Deus levantar Moisés ali e usá-lo para tirar o povo de Israel do Egito. Aí Deus leva Moisés para ficar lá no deserto, cuidando dos gados do seu sogro, para 40 anos depois voltar com 80 para livrar o povo de Israel. Na minha cabeça diz, será que com 40 não é melhor do que com 80? Mas Deus sabe. Está pronto, querido? Solta isso aí em nome de Jesus. É o complemento da mensagem. Aleluia. Feche os teus olhos. Ouça a letra desse cântico. Deus vai falar com pessoas aqui mais e mais. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nestes terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar.
Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou o vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. Gostaria que você se colocasse de pé. Muitas vezes nós pensamos que está tudo acabado. E as pessoas até chegam na casa de Deus como se fosse a última esperança. Porque as coisas fogem do nosso controle e nós vemos que tudo que nós fizemos não mudou a real situação. Eu quero orar por pessoas que estão vivendo os momentos mais difíceis da sua vida. Estão vivendo um tempo de terríveis provações, vivendo um tempo de choro, de luta, de lágrimas, de incertezas. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Eu preciso orar por você. Vir aqui vai fazer o quê? Você está dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso do Teu socorro, eu preciso do Teu agir. Preciso que o Senhor venha e me fortaleça. Eu preciso que o Senhor venha e mude essa situação, essa realidade. A mensagem foi muito clara. Tem situações que nós nem entendemos, fogem do nosso controle. Tem coisas que estão acontecendo na vida de pessoas que estão aqui, que era tudo aquilo que você não gostaria de estar vivendo, tudo aquilo que você não desejaria nem para o inimigo, quanto mais para você. Mas hoje Deus diz para você: a tua provação tem um tempo de validade. E quando chegar o fim desse tempo de validade, algo novo vai acontecer. Algo novo vai vir sobre a tua vida. Ora bagashuri handerebenesi karamancharalabas. Narabas kendo ikenderebehesti kelemachar. Lemant corbiante calamasti kendi aigsricorimianerhas.
Eu estou no meio de vós, povo meu. Lamai te comanaste calabachais. Tenho visto alai de carmante calassúbia o sofrimento do meu povo nesta terra. E vos digo, Ramai te comanai, eu, o Senhor, vos sustento. E Ramai te comanassuia, lermia derraste. Tenho visto a lágrima nos olhos, ai, xeremenegaste. Tenho visto a afrontarai na tua casa, ramanchare benécia. E anticomanaste menecaste enefastúbia. E até tu, que foste mandado embora do seu lar, amai xeremenese, estou falando na intimidade. Porque eu sou Deus que vou aonde o homem não vai. Lamai te comanassuia. E tu dizes, para onde ir, Deus, se eu sou dependente de ti? Alamanacharabassu. Te digo neste necaste comanaios, eu sou o Senhor que te fortaleço. E amaste comanaio, eu, Senhor, te renovo nesta noite. E amanaste comanaste mendecai te comanassúbia. E te digo, não olhes para trás. Quanta bandeja, ramassuia. Quanta proposta, managachaios, nérbia, nestúbia. Mas eu te digo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te arranquei daquele lugar e eu te digo, tu és meu povo, que eu selei com meu espírito, lamai te carabassúbia, e portanto perseverai, lacharramante comanácia. Eis que neste menerraste comanaio, eu estou caminhando no meio de vós. Lamai choromanassu benegestia. E os meus amais e comanaio estão entregando papéis, mas entendam, rai chomanácia. E eis que este comanassúbia, estere comanarrácia. Nastui keneremeneraio, tais anagastúbia, é para a vossa vitória. Lai de coma nastuia, aguardai em mim. Aramanassúbia, não desistam do propósito, porque eu vos digo neste menerraste comanaio, vou honrar a vossa fé. Xaracalabassúbia. Esta é a minha palavra, e a minha paz e a minha graça é convosco. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, louvamos a ti, Senhor. Como tu és maravilhoso. Oh, rabacharabas. Que o Senhor possa operar poderosamente na vida de cada um dos teus filhos. Que o Senhor possa fortalecer os teus escolhidos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olhe para mim. Quem estava ligado? Quem estava ligado? Na hora do louvor, no intervalo de um louvor para outro, que Deus começou a me tomar em línguas, ali eu ia profetizar. Só que quando a Beth começou a cantar, eu segurei. Porque eu falei, só na hora. Amém? Deus tem os seus propósitos. Em nome de Jesus. Receba a tua vitória. Volte para o teu lugar, em nome de Jesus. Glória, 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 glória. Glória a Deus, glória a Deus.
Meus amados, nós já vamos terminar. Eu quero falar para os irmãos que terça-feira eu vou estar ministrando o estudo da palavra, uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração, e eu tenho certeza que será uma bênção para a igreja. Eu gostaria de sugerir aos irmãos, Daniel, ele ministrou aqui na igreja tem 3 mensagens, tem mais uma que eu não estou lembrado qual é agora, Daniel, depois eu vou lembrar, minha mente é falha. Quando aconteceu aquele desastre em Mariana, Daniel pregou uma mensagem aqui tremenda sobre aquilo. Está no YouTube, eu gostaria que você depois assistisse. E de repente você enviasse o link, tá, esse negócio todo de Brumadinho. Hoje eu pensei que você ia pregar sobre Brumadinho. Ou sobre o fogo lá no Flamengo. No ninho do urubu. Porque ele sempre pega uns acontecimentos e traz dentro da palavra uma mensagem tremenda. E também uma mensagem que ele pregou sobre aquele avião, da queda do avião da Chapecoense. Irmão, que mensagem incrível aquela, tremenda. Todas elas evangelísticas. Excelente mensagem para você enviar o link para alguém. E a outra que ele pregou, que também fiquei impactado. A maioria que não assistiram são os que vêm no primeiro culto, e ele sempre vinha pregar no segundo culto. Aí você acabava não pegando a benção. Eu ficava para os dois, sempre. A outra foi a morte daquele ator da Globo. Foi tremenda também aquela mensagem. Irmãos, eu queria ter muito dinheiro para pegar aquela mensagem, transformá-la num CD ou num DVD e presentear as pessoas. Eu tenho certeza que nós teríamos uma quantidade incrível de conversões. 3 mensagens. Tem uma outra que eu já citei para você. Qual é a outra? Tem uma outra de um acontecimento que você pregou uma mensagem incrível. Essas 3, Mariana, avião de Chapecoense, morte do ator da Globo, eu indico para vocês assistirem no canal do YouTube que a igreja tem. É fora de série. São fora de séries essas 3 mensagens abençoadas para a glória de Deus. Daniel, eu sou seu fã, sou seu admirador, mas eu discordo de você na questão de Jó. Jó pecou. Pecou o pecado de murmuração, presunção. Jó pecou. Ele não pecou no início. Quando Deus começa a relatar que ele era um homem perfeito, se afastava do mal, ele estava indo bem para caramba. É igual alguns crentes que começam muito bem e depois da tribula pega o caminho errado. Irmão, Jó pecou. Tanto pecou que se você pegar aqui no capítulo 42, ele diz assim: por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Se você pegar no início do 42, lá em cima está dizendo: Jó arrepende-se. Só arrepende quem pecou. Pecou. Ele foi insensato nas suas palavras. Ele extrapolou. É lógico que toda a situação, até eu ia fazer assim ou pior. É igual, irmão, quando eu vou para velório e a pessoa começa a falar: Deus, por que você deixou, Deus? Por que você tirou ele de mim, Deus? Eu fico só olhando, irmão. É o estado emocional da pessoa, você tem que dar um desconto. Deus nem leva em conta aquilo ali, não. Está tão mal no momento que Deus nem leva em conta. Mas a pessoa tem razão em falar aquilo? Sim ou não? Não, jamais. Jó pecou sim. Quando Deus falou que Jó era homem reto, se desviava do mal, estava tudo certinho, irmão. Depois, Jó falou tanta coisa, mas tanta coisa. Jó, aqui no 42:6, ele se abomina e se arrepende no pó e na cinza, porque ele tinha pecado, tá? É a minha opinião, respeito a sua, mas eu fico com essa aqui, em nome de Jesus. Vamos lá, amado. Coral, cadê o coral? Está no horário, tá, irmão? Fica tranquilo, não atribula o coração, não. Coral, venha louvar o Senhor, coral.
Aleluia. Deus abençoe nosso coral, mas tem vagas para você louvar, participar do coral. O problema é que o pessoal fala, estou com muita coisa para fazer, não tem tempo para vir no ensaio, meu irmão. Domingo de manhã, depois da escola, dá para você, amém? Chega junto, em nome de Jesus. Queridos, olha só, se tem alguém que você tem conhecimento que participou, que não participou da Santa Ceia no sábado passado, e que não recebeu a ceia porque está doente, por favor, nos comunique. Nós queremos levar ceia para esse irmão, para a irmã, para que ninguém fique sem participar da ceia. Você tem o conhecimento de alguém que não recebeu? Nós temos várias pessoas cadastradas, que são enfermas, e que nós já direcionamos a visitação, né, e levamos a ceia. Mas é possível que alguém ficou adoentado, não avisou, são mais de 800 membros aqui, é difícil a gente ter aquele controle de todo mundo. Então, eu preciso da ajuda dos irmãos, por favor, em nome de Jesus. Meus amados, palestra de cura interior com o pastor Jucimar Ramos, toda a igreja está convidada amanhã, 19h30, aqui no templo. Jucimar Ramos é uma referência no Brasil nessa área, irmãos. Tem um trabalho tremendo, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo e com muita graça nessa área. Nós estamos fazendo atualização do cadastro e tem muitas pessoas que mudaram o número do celular e o número que está ali é o antigo. Tem gente que já mudou de bairro, de cidade, endereço e continua o antigo. Nós precisamos atualização. Se você não atualizou ainda, lá fora nós teremos 4 mesas, 4 irmãs ou irmãos ali para você fazer o recadastramento. É rápido, 4 pontos só que você vai ali, 4 áreas ali que você vai preencher, básico do básico do básico. Por favor, o casal Geisa e Léo apresenta a sua bebê hoje, Luna. A família está nos visitando, eu gostaria que viesse aqui. Na verdade, antes que eles venham, eu quero que os visitantes fiquem de pé agora. Todos os visitantes, cadê? Fiquem de pé. Por favor, as mocinhas ali, ó, jovens. Isso, que bênção ter vocês aqui. O casal ali, que maravilha, lá em cima, vamos lá. Oh, que bênção, tem mais gente, irmão. Fica com vergonha, não. Você está na casa do papai, você está no lugar certo, você está no lugar da bênção. Oh, você não levanta, você deixa de ganhar um presente aí da igreja. Aí. Podia, né? Tem visitante aí ainda que está sentado. Aproveite e receba um abraço carinhoso da nossa equipe e também um presente que vai ser bênção. Pode soltar, querido, em nome de Jesus. Pode vir aqui, meu amado, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Carnaval nós não saímos, vamos ficar aqui na cidade orando, louvando, congresso de carnaval, mas na Semana Santa nós vamos para um retiro maravilhoso lá em Paraju, Sítio Modelo, um lugar tremendo, e você está convidado. Você pode pagar em 3 vezes, aproveite logo e faça a sua inscrição. Mês que vem eu vou fazer, vai ficar em 2 vezes. No outro mês vai ser uma vez só. Então nós estamos parcelando para você, para facilitar para você. Amém? Aqui, família Pimentel oferece contenção de graças pela vida da nossa amiga Andréia Miranda, pelo seu aniversário. Deus abençoe. Andréia, eu não vi a Andréia aí hoje ainda não.
ela deve vir no segundo culto ou está de plantão. É uma bênção, Andréia, pessoa muito amável, maravilhosa. Luiz Paulo pede oração pela sua saúde e família. A avó da Adassa pede oração pela saúde da Adassa. Vamos também orar. Amém? Peço oração pelo meu sogro Adir Mariano, quem pede a Camila, que vai fazer uma cirurgia amanhã. Vamos orar pela cirurgia do sogro da Camila. Oferecemos culto de ação de graças pelo aniversário da nossa filha amada Júlia Fornazier. Quem oferece é Sebastião, Marcela e Bia. Parabéns a Júlia, nós parabenizamos e nos alegramos pelo seu aniversário. Vem aqui, quero também chamar meu filho, Eduardo Vieira Gomes Filho, que hoje completa 16 anos. Amém? E nós nos alegramos pela sua vida, meu filho. Ofereço culto de ação de graça pelo aniversário do grande amor da minha vida, Julie Daiane. Quem oferece é o Rondinelli, é claro, que está oferecendo. Desculpa. Então tá bom. Mas, Julie, você fez aniversário esses dias. Foi semana passada. Amém? Então vem aqui, Rondinelli. Deus abençoe sua vida. Quero chamar também irmão Neri, fez aniversário dia 13. Vem aqui, irmão Neri, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Caroline Nascimento não está hoje aqui, está em Coqueiral. Andréia Miranda não está presente. Amanda Pinheiro. Maria José, aniversário Maria José. Não é aquela ali, a outra Maria José. Amém. São muitas, né? Carla Venturini. Cadê Carla? Não vi Carla aí. Carla não perde o culto. Deus abençoe a Carla. Lohane Vicente também não está presente. Eduardo Filho. Jane Parada. Amém. Deus abençoe. Parabéns, meu filho. Parabéns, Júlia. Parabéns, Rondinelli. Parabéns, irmão Neri. Deus abençoe vocês. Toda a igreja de pé, nós vamos encerrar agora este culto abençoado, orando. O pastor Pavese vai estar apresentando aqui essa linda criança, que é aluna, é parente aí do pastor Pavese, é animada. Nós vamos orar. Irmãos, nós não batizamos crianças. Os pais não são membros da igreja, mas é uma honra tê-los aqui conosco, um prazer. E nós apresentamos, porque Jesus foi apresentado quando criança. Jesus foi batizado com 30 anos. E a aluna vai ser apresentada agora ao Senhor. Amém? Está fazendo, filha? Está, né? Aleluia. Eu sei como é que é isso. Amém. Aleluia. Ela está aqui fazendo um trabalho, né, que só diz respeito a ela. Aleluia. Vamos orar pela criança, porque a pressão é forte, Brasil. Aleluia. Senhor, nós te louvamos de todo o coração pela vida da Luna, essa criança abençoada, que o Senhor tem dado a esta família como um presente. E nós agradecemos, Deus, porque os filhos são herança do Senhor. Nós temos a missão de educá-los, de sermos exemplo para eles, para que eles possam ser cidadãos do bem. Abençoe poderosamente, Senhor, esta criança, como também os seus pais, que eles possam viver uma vida digna de ser imitada por esta criança, e eles possam ter grande alegria na vida da Luna. Senhor, nós também agora apresentamos a Ti a Júlia, a Ti, ó Deus, também o Eduardo, também o Rondinelli, o irmão Neri e todos os aniversariantes, e pedimos que a Tua bênção seja sobre eles a cada dia de suas vidas. Oramos também pelos pedidos de oração que estão aqui no Teu altar, que o Senhor dê vitória, curando os enfermos e abençoando amanhã a cirurgia do sogro da Camila. Tome em Tuas mãos, Pai, leva-nos em paz e nos sustenta na Tua presença. Nós oramos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Faça assim com as mãos. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as preciosas consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a breve volta do Senhor. Todos digam amém. Deus abençoe a todos. Vão na paz do Senhor. Terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, às 15 horas, tarde da bênção, círculo de oração. Amém? Vão na paz, uma semana vitoriosa para todos, na presença do Senhor.